Convidamos neste momento o palestrante desta noite, senhor Roberto Francini Júnior, coordenador da Sala V de Ubatuba e presidente do Instituto Golduana, para expor o tema A Campanha da Fraternidade 2011 e a Busca da Sustentabilidade. A Sala V de Ubatuba é um programa do governo federal em parceria com a Prefeitura de Ubatuba, focado na educação ambiental. O Instituto Golduana é uma organização não governamental que trabalha com políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou pedir para colocarem a apresentação, aí eu vou passar um pouco do que eu vou estar falando hoje para vocês, e depois no final a gente pode estar respondendo as perguntas que, na medida do possível, no que eu souber, porque a gente estuda bastante, mas esse tema é muito complexo, então na medida do que eu souber a gente vai respondendo essas questões. A campanha da Fraternidade de 2011, ela foi muito feliz no sentido de estar muito sintonizada com o nosso momento atual. Hoje estamos todos vivendo muito profundamente as questões de mudanças climáticas no nosso planeta, e essas mudanças são decorrências do aquecimento global. Então, a palestra, eu vou fazer uma pequena apresentação pessoal para as pessoas saberem com quem é que está vindo aqui falar com vocês, e depois a gente vai entrar nos temas. Eu vou passar um pequeno vídeo de 5 minutos, que vai tratar também dessas questões, e depois a gente vai se aprofundando no tema especificamente. Pode colocar, por favor? Pode passar? Acho que está tendo algum problema técnico. O universo ainda é muito... Não, o vídeo não é agora não, por favor. O vídeo é depois. Isso. Vai ter um slide específico que vai falar para a gente passar o vídeo. Isso. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação pessoal, aí eu vou falar uma leitura do Ver, Julgar e Agir. Dentro do Ver, a gente vai falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. E aí, depois disso, é que a gente vai passar o vídeo. No Julgar, a gente vai falar um pouco sobre o momento do desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento atual, a questão do capitalismo e as desigualdades sociais que a gente vive hoje em dia. Nós vamos falar também sobre a questão da biodiversidade e o distanciamento que a nossa sociedade teve do campo. E vamos falar, no Agir, sobre a questão da sustentabilidade propriamente dita. Vamos falar um pouco de ética, que está ligado diretamente à questão da sustentabilidade. Vamos falar um pouco de consumo consciente e como que a gente pode trabalhar o gerenciamento de risco das questões todas que a gente vai estar vivendo nos próximos anos dentro desse século. Pode passar? Bom, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, sou paulistano, nasci no centro de São Paulo, e há coisa de 20 anos atrás me mudei para Ubatuba, com um projeto pessoal de buscar questões ligadas ao turismo. E você podia deixar o slide para eu ficar... Isso. Voltado a questões de turismo. Dentro dessa minha busca na questão do turismo, eu acabei virando armador, comprei uma escuna, trabalhei com essa escuna, me tornei instrutor de mergulho, e isso me fez voltar muito para as questões ambientais e perceber como as questões de meio ambiente necessitavam de militância, de atuação, de efetiva pressão da sociedade junto ao nosso sistema para a gente conseguir fazer as mudanças necessárias. E o meu amadurecimento dentro desse processo de busca, de tentar consertar coisas que a gente via, principalmente nós que vivemos no litoral norte, com relação à depredação ambiental, eu acabei percebendo que a discussão não poderia se restringir especificamente às questões do meio ambiente, e sim a gente tinha que conseguir juntar as questões sociais, as questões culturais, dentro das questões ambientais, e daí hoje eu me intitulo um sustentabilista, mais do que um ambientalista. Eu tento descobrir quais são os caminhos que a gente pode estar tendo com relação às nossas atuações para poder estar transformando um pouco a sociedade que a gente vive, levando em considerações esses aspectos sociais e econômicos, porque nós vivemos uma sociedade muito complexa.
E, atualmente, dentro da minha ONG, eu atuo dentro da APA Marinha do Litoral Norte, que é uma área de proteção ambiental. Eu faço parte do conselho, faço parte do conselho das bacias hidrográficas lá do Litoral Norte, e atuo também junto do CONDIAL. O CONDIAL foi um amadurecimento do movimento ambientalista ali da nossa região, buscando um diálogo para que nós buscássemos sustentabilidade junto com uma grande empresa petroleira. É uma questão inédita, que é a Petrobras. Nós montamos um comitê do diálogo para a sustentabilidade, onde a gente discute quais os caminhos que a gente pode ter na região para nos apropriarmos dos benefícios que essa indústria traz para a região, além dos malefícios que vêm junto com uma indústria do petróleo, numa região tão sensível com relação à questão turística como é a região do litoral norte de São Paulo. E isso cresceu de uma maneira muito grande, e nós temos vários eventos que estão acontecendo ainda durante o próximo ano, buscando a sustentabilidade da nossa região. Pode passar? Bom, com relação à questão da campanha da fraternidade, especificamente, a questão do ver é quando nós podemos conhecer a problemática que a gente está vivendo. O julgar, a gente vai ter que repensar o nosso modelo de desenvolvimento e a forma como a gente se organiza enquanto sociedade. E o agir, com quais bases conceituais a gente vai ter que trabalhar dentro do entendimento do que seria sustentabilidade e do que seria a questão ética, para poder minimizar as consequências daquilo que esse modelo de desenvolvimento que a gente tem já gerou como uma inércia da nossa sociedade. As mudanças climáticas, elas vão acontecer inexoravelmente, porque esses 100 anos de industrialização levaram a um movimento, e esse movimento ele tende a continuar. Então, nós vamos ter um certo aprofundamento, mas se nós não tomarmos medidas agora, muito significativas, de mudanças de comportamento muito radicais, eu poderia dizer, com relação ao entendimento da sociedade que a gente vive, as consequências podem ir para uma situação de, como bem foi colocado no vídeo, de uma catástrofe ambiental, ou simplesmente de uma mudança de situação ambiental para que a gente se adapte e a gente consiga viver com essa adaptação. Então, é uma complexidade muito grande que a sociedade vive nesse momento, e de que forma que nós vamos conseguir nos apropriar disso. Tá? Pode passar? Bom, a gente vai ver um vídeo da Fundação Boticário. Eu peguei um vídeo que é bem didático, bem simples, para a gente poder entender o que significa o aquecimento global. Pode deixar o vídeo, o slide, por favor? Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre como que ocorre o aquecimento global, vai falar um pouco sobre, uma pincelada sobre o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, que é uma sigla em inglês, que afirma que as nossas atividades humanas vão levar a mudanças climáticas, e a variação da temperatura da Terra, se nós não fizermos absolutamente nada para mudarmos o nosso tipo de vida atualmente, pode chegar a 6,4 graus. Parece muito pouco, mas a mudança de 1 grau na temperatura média do planeta causa mudanças muito significativas. E se nós tivermos a coragem de enfrentar de frente os problemas que a gente tem que enfrentar e efetivamente mudarmos o nosso padrão de consumo de emissão de gás carbônico, a gente pode chegar a um aumento de 1,8 graus na temperatura. Então, vai haver um aumento na temperatura. E a gente já vive hoje um novo patamar climático. Todos esses fenômenos que a gente tem visto, à exceção do que aconteceu no Japão, que eu gostaria de que muita gente fala, não, mas isso já faz parte do aquecimento global. Isso não faz parte do aquecimento global, isso é um fenômeno natural, mas o que tem acontecido, por exemplo, na Ilha Grande, com aquela chuva que aconteceu na Ilha Grande, naquela época da pousada, na realidade começou com o Katrina.
foi com o furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, que foi um start dessas mudanças. Um evento climático extremo como nunca antes havia acontecido. E depois aqui no nosso Rio Grande do Sul, com o Katrina, que causou todo aquele desastre em Santa Catarina. E nos anos subsequentes foram acontecendo eventos, culminando agora, no começo desse ano, com a questão que aconteceu na Baixada Fluminense e aquela chuva que nunca havia acontecido na história e que pode voltar a acontecer se a temperatura da Terra continuar subindo com uma frequência maior e com uma intensidade talvez até maior do que aquela. Pode passar? Uma outra questão que contribui muito para a questão do aquecimento global é o desflorestamento, o corte que a gente faz na Amazônia. No vídeo trata disso também. Para que a gente corta as árvores na Amazônia? Ninguém corta as árvores na Amazônia porque quer, porque gosta de ver a árvore caída no chão. A gente corta as árvores na Amazônia porque existe um fator econômico por trás disso, muito significativo, e que tem a ver com os nossos hábitos aqui no Sudeste. Nós do Sudeste somos os maiores consumidores da madeira da Amazônia e da carne da Amazônia. E a soja da Amazônia é exportada, então ela tem uma função para a nossa economia. Todas essas atividades econômicas, elas têm a ver com a nossa realidade de hoje. Mas o que ela está causando para as gerações futuras? O que esse tipo de hábitos que nós temos vai causar para as gerações futuras? Uma outra questão que é levantada também no vídeo é a questão da redução e alterações na biodiversidade. O fato de a gente ter desmatamento, ter queimadas, e de nossa sociedade gostar muito de viver em áreas urbanas, com muita tecnologia, uma civilização muito voltada a aglomerações humanas, está fazendo com que muitos animais tenham que buscar outros lugares para viver. E a mudança no clima também tem provocado alterações do comportamento desses animais. Esses animais agora, onde eles tinham determinado tipo de habitat para viver, hoje não tem mais. Porque ou o homem retirou, ou com as mudanças climáticas estão havendo alterações que modificam a forma de onde ele estava vivendo, e ele é obrigado a ir para outros locais que não aqueles que ele vivia. Então, como a gente pode minimizar a questão do aquecimento global? Quais serão os nossos desafios? Pode passar? Passa o vídeo agora e depois a gente volta a conversar. Agora eles têm que mexer lá dentro porque... Conhecido. Há mais de 50 bilhões de galáxias, mas até hoje só há comprovação de existência de vida na Terra. O planeta passou por muitas mudanças climáticas e transformações geográficas desde sua origem, há 4,5 bilhões de anos. Porém, hoje, ações humanas têm contribuído para uma mudança desordenada no clima. O efeito estufa é um processo natural e benéfico à vida. A camada de ar que envolve a Terra tem em sua composição diversos gases que retêm parte da radiação térmica emitida pela superfície do planeta. Se a atmosfera não retivesse esse calor, a Terra seria 30 graus mais fria. No entanto, o aumento descontrolado na emissão dos gases do efeito estufa tem acelerado as mudanças climáticas no nosso planeta. Resultado: o que antes ocorria naturalmente em milhares de anos, agora está acontecendo em décadas. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e o uso desordenado da terra aumentaram em muito a concentração de gases na atmosfera. Isso faz com que a superfície do planeta retenha mais calor que o normal. Esse desequilíbrio no efeito estufa gera o aquecimento global e, por consequência, as mudanças climáticas. Alguns dados já são comprovados cientificamente e merecem atenção.
O IPCC é o órgão internacional que avalia os cenários de impacto no clima do planeta. Segundo seu quarto relatório, publicado em 2007, foram registradas mudanças de longo prazo no clima, em escalas continental, regional e da bacia oceânica. As previsões do IPCC indicam que até 2100, a temperatura do planeta vai aumentar entre 1,8 e 6,4 graus Celsius. Além disso, o nível do mar deverá subir entre 18 e 59 centímetros até esse mesmo ano. O Brasil está entre os 5 maiores emissores de gases do efeito estufa. As emissões brasileiras provêm especialmente dos desmatamentos e das queimadas. Para mudar esse quadro, é necessário frear o desmatamento. Com isso, o carbono armazenado na vegetação deixa de ser lançado na atmosfera. Além das florestas continuarem captando carbono, o desmatamento evitado também contribui para a proteção da biodiversidade, que está sendo sensivelmente afetada pelo aquecimento global. Entre as alterações mais significativas estão a mudança na distribuição geográfica das espécies, nos períodos de reprodução e de crescimento de espécies animais e vegetais. Entre 100 e 200 espécies de animais que precisam de temperaturas baixas para viver, como pinguins e ursos polares, estão seriamente ameaçadas de extinção. 1.700 espécies de plantas, insetos e animais estão deixando seus habitats. Minimizar os impactos do aquecimento global significa, primeiramente, reduzir as emissões de carbono e, num segundo passo, calcular e compensar o que não for possível reduzir. A compensação das emissões de gases do efeito estufa por meio da neutralização do carbono é uma atitude de responsabilidade diante das ameaças e danos causados pelo aquecimento global. Empresas, organizações da sociedade civil e toda a sociedade são responsáveis por mudar sua forma de se relacionar com o planeta. É hora de rever conceitos. Atitudes simples que podem ser tomadas no nosso dia a dia. O mundo que transformarmos hoje traçará o futuro. Comece hoje a tornar a vida possível no planeta de amanhã. Este vídeo é de 2009 e nós estamos em 2011 com a campanha da Fraternidade que está tratando exatamente dessas questões. Tudo isso que é colocado como problema que nós temos que enfrentar são muito mais aprofundados dada a complexidade da sociedade que a gente vive. Nós vivemos muitas relações comerciais, vivemos uma situação onde nós temos uma população em franco crescimento e nós temos a ascensão dessa população de baixa renda para uma renda maior. E quais as consequências que isso pode causar se hoje, do jeito que a gente está vivendo, as mudanças estão aí à nossa porta, acontecendo e assustando determinadas populações. Eu sou do litoral. Uma das coisas que me levou a ficar pesquisando muito isso foi porque eu fiquei muito preocupado quando se fala em elevação do nível do mar. E aí eu comecei a pesquisar o que significa elevar o nível do mar. Por que o nível do mar vai se elevar com o aquecimento global? Eu ficava imaginando primeiro que era por conta do degelo, né? A gente está acompanhando
A Groenlândia perdeu centenas de quilômetros de gelo, esse gelo está indo para o mar e está derretendo, e isso está contribuindo para que o nível do mar eleve. Mas o problema do aquecimento global não é o degelo como a parte significativa. Somente 40% da elevação do nível do mar tem a ver com o degelo. 60% é pelo próprio aquecimento da água do mar. Quando as moléculas da água mudam de posição pelo fato de estarem mais quentes, é isso que eleva o mar. Então, não basta a gente combater o degelo, porque a gente tem a questão do aquecimento da água do mar. Então, como a gente pode lidar com isso? Temos que desaquecer o planeta. Não dá para desaquecer o planeta de uma hora para outra. A gente não tem como puxar um freio de mão e mudar todos os nossos hábitos. Um grande problema que foi colocado é a camada de ar que tem em volta do planeta, que tem uma concentração de gases, ela por si só é necessária para que mantenha a temperatura do planeta relativamente estável, com pouca variação. A partir do momento em que nós descobrimos um líquidozinho preto maravilhoso, que gera uma energia muito barata, mas que estava guardado no subsolo, e a gente tira esse líquido do subsolo, põe na nossa estratosfera, põe na nossa atmosfera e queima esse produto, a gente pega um carvão que foi criado lá atrás, há milhões de anos atrás, e está colocando esse carbono na atmosfera de hoje. Nós estamos consumindo um carbono que foi produzido energeticamente por um sol ancestral. Não sei se eu me fiz entender. Aquela época que tinham dinossauros, ou que tinha toda uma biodiversidade, e que gerou o petróleo de hoje, ela contém uma energia daquela época. Nós, hoje, além da nossa energia que nós temos, que é renovável, nós estamos trazendo essa energia que não é renovável. A gente não tem como colocar de novo lá embaixo esse carbono que a gente está produzindo aqui. Aliás, uma das técnicas hoje que está se discutindo, inclusive pela própria Petrobras, e muito profundamente, é o sequestro geológico de carbono. A gente tem algumas formas de minimizar a questão do carbono na atmosfera. Uma delas é através do plantio de árvores. Isso para minimizar o que a gente emite de carbono, que foi carbono retirado de tempos antigos. Eu estou falando de combustível fóssil, tá? O combustível atual, a gente também pode trabalhar ele com replantio. A cana, por exemplo, o nosso etanol, ele é um combustível que trabalha com o ciclo do carbono da atmosfera. Então você tem um carbono na atmosfera, ele se transforma em cana, você usa essa cana, queima, e isso mantém um ciclo. Tá? Quando a gente tira debaixo da terra, esse ciclo se rompe. E ao mesmo tempo em que a gente está tirando lá de baixo, a gente também não está plantando, pelo contrário, nós estamos desmatando. E todo o carbono que tinha nas nossas florestas está sendo jogado na atmosfera também. Esse acúmulo gera várias decorrências que estão todos os pesquisadores muito envolvidos em tentar solucionar. Então, uma das maneiras que a gente tem de sequestrar o carbono, como no vídeo coloca, nós temos que equilibrar as nossas compensações, é com plantio de árvores. Uma outra forma que a gente tem é com o sequestro geológico. E existem estudos feitos para que a gente possa sequestrar o carbono da atmosfera e injetar ele em cavernas, ou injetá-lo onde hoje a gente tira gás, para poder fazer o sequestro dele e diminuir o carbono da atmosfera. Então, a gente, não só nós temos que mudar o nosso comportamento, como a gente também tem que incentivar as pesquisas no sentido de acharem as alternativas para que isso possa ocorrer. Você pode colocar o slide, por favor? Bom, então, como é que a gente vai trabalhar com a questão do julgar? Nós já vimos que existe o problema. Primeiro, eu sugiro que a gente resgate as questões de São Francisco de Assis, como forma de a gente entender que nós não somos os únicos seres do planeta. O planeta não é feito só para nós. São Francisco de Assis tratava disso de uma maneira muito clara. O planeta, a gente tem que tratar os outros seres vivos da mesma forma como a gente trata os nossos irmãos. Eles também têm o direito de viver e eles têm uma função. Se eles foram colocados no planeta e existem junto conosco no planeta,
a gente tem que respeitar a existência deles, a gente não pode simplesmente ignorá-los e usar o planeta ao bel prazer das nossas necessidades contemporâneas. Por favor. Então, a gente tem que procurar valorizar a relação da natureza com todas as suas criaturas, os animais e os vegetais, certo? Porque eles têm uma significância com relação à questão da biodiversidade. A biodiversidade é o que hoje nos permite termos a vida que nós temos. Se nós não tivermos biodiversidade, a nossa vida vai mudar muito do que a gente tem hoje. E aí entra em questões que são valores muito íntimos de cada um de nós. Hoje, o dinheiro é o que vale, as pessoas são medidas pelo dinheiro, pelas suas posses. Então é muito importante que nós repensemos toda a nossa relação com a pobreza, com a não posse e com uma visão crítica à questão do lucro. Como eu coloquei, isso é muito complexo. Como a gente consegue fazer com que hoje as pessoas consigam almejar menos do que elas podem ter? Toda a sociedade hoje coloca que a gente é bem sucedido aquele que consegue ter o melhor carro, o carro do ano, aquele que consegue ganhar muito dinheiro, aquele que consegue ficar rico. E esses valores estão causando o que a gente está vivendo hoje. Porque a gente vive num modelo capitalista que simplesmente não se preocupa com o outro e não se preocupa com o coletivo. A preocupação é individual, a preocupação é com o seu progresso, com o seu crescimento. Por favor. Então, não, volta mais um pouquinho. Mais um. Para frente. Isso, obrigado. Então, como que a gente pode trabalhar a questão de combater esse capitalismo selvagem e de trabalhar uma distribuição de renda maior? Porque se nós conseguirmos ter com que a maioria da população tenha acesso a todos os bens que estão à nossa disposição, da onde vai ter matéria-prima para poder suprir tudo isso? Nós somos quase 7 bilhões de habitantes no planeta. De que forma que a gente consegue repensar isso? Como a gente vai conseguir modificar isso para que todas as pessoas possam ter um padrão de vida adequado, mas sem essa desigualdade que a gente vive hoje? Quem de nós está disposto a abrir mão de não buscar enriquecer? O sonho de todo mundo é apostar na loteria para poder ficar rico, para poder ficar milionário, para poder gastar o dinheiro de uma maneira feliz. E isso, de uma certa forma, é o que busca, é o sinônimo de felicidade hoje. O sinônimo de felicidade é quanto mais riqueza você conseguir ter, quanto mais dinheiro você tiver. E na realidade, para esse modelo de sociedade que a gente vive, realmente é. Só que em um curtíssimo espaço de tempo, muito curto, a gente está falando em 100 anos. 100 anos para nós parece muito, mas para a humanidade é muitíssimo pouco. Em 100 anos, esse tipo de ganância, esse tipo de busca, esse tipo de procura, este modelo de desenvolvimento que a gente tem, não vai permitir que as gerações futuras possam desfrutar da mesma maneira como a gente desfrutava do planeta. Pode passar? Travou lá? Não tem problema, gente, eu vou falando assim. A gente tem uma questão, além da questão do julgar a questão do capitalismo, a gente também tem que levar essa questão de repensar a questão da pobreza, como é que a gente vai lidar com isso, e aí a gente vai entrar então na questão do agir. Se no julgar a gente conseguir enxergar que este tipo de modelo de desenvolvimento que a gente tem, se esse tipo de acumulação de riqueza que a gente vive, se esse tipo de oferta de consumo que nos é dada para que uma determinada parte da população se estabeleça e consiga desfrutar disso de uma maneira muito significativa, aí a gente tem que pensar, bom, então a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso. E não é simples as coisas que a gente tem que fazer para mudar. Apesar de serem simples os nossos atos, nós temos que fazer pequenos atos que possam possibilitar uma mudança nesse tipo de modelo de desenvolvimento que a gente tem. Nós temos que conseguir achar uma saída para mudar do modelo de uma sociedade de carbono para uma sociedade de baixo carbono.
Uma sociedade que está muito preocupada com as questões voltadas à energia, para uma energia voltada de combustível fóssil, para uma sociedade que busque outras formas de energia que sejam renováveis e que possam não causar os danos ambientais que são causados com relação à energia oriunda de combustível fóssil. Quando a gente fala disso, a gente entra no tema sustentabilidade. Sustentabilidade foi definida pela ONU em 1992, onde ela diz que a nossa sociedade... A nossa sociedade, o uso dos recursos naturais da nossa sociedade, ela tem que nos satisfazer, mas ela não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. O que nós estamos fazendo com o petróleo, simplesmente explorando, consumindo, nós estamos deixando as futuras gerações, e aí eu não vou falar só desse século, as futuras gerações para 200, 300, 500 anos para frente, como é que elas vão lidar? Não só com o problema que a gente está causando, mas com a falta desse combustível, porque a gente está exaurindo ele todo agora, nesse momento. As jazidas de petróleo, agora a gente descobriu o pré-sal. No texto fala literalmente sobre a questão do pré-sal. O que significa esta riqueza que o país vai ter com o pré-sal, como forma de tirar a população da miséria, mas que não está discutindo a questão do capitalismo selvagem e de que existe uma discrepância muito grande entre quem é muito rico nesse país e quem é muito pobre nesse país. A distância é muito grande. E isso não se faz com bolsa, com algumas formas de auxílio. A gente tem que fazer a questão ser estrutural. E como a gente chega nessa questão estrutural? Vai voltar? Acabou. Tá. Então, como é que a gente chega... Ah, entendi. Como que a gente pode chegar, então, na busca de um meio ambiente ecologicamente correto, socialmente justo e economicamente viável. Além disso, culturalmente aceito. Isso, sustentabilidade reza exatamente nessas três questões. E a gente não pode tratar isso de uma forma linear. A gente não pode imaginar isso como sendo uma coisa que sirva para qualquer forma de sociedade que a gente tem. Porque as pessoas que vivem aqui em Jacareí são muito diferentes das pessoas que vivem em Ubatuba. E as pessoas que vivem em Ubatuba, na cidade, são muito diferentes das pessoas que vivem em Ubatuba, nos sertões, nas praias isoladas, e que têm necessidades diferentes e características diferentes. Só que a gente tem que achar uma saída que seja uma forma da gente conseguir enxergar um desenvolvimento onde todas essas quatro coisas tenham o mesmo nível de importância. E isso não é fácil, isso é um desafio muito grande que a gente vai ter. Pode passar. Vamos passar mais rápido, que aí dá para a gente tratar do tema. É possível? Está carregando? Bom, vamos falar então das questões do agir. Como é que a gente pode, do agir, desculpe. Do agir. Como é que a gente pode fazer, quais são as coisas que a gente pode contribuir para mudar essa situação que a gente está vivendo? Primeiro, achar formas, e aí eu me sinto bem estar conseguindo falar isso para pessoas que são gestores públicos, porque isso são problemas que vocês têm o poder de estar auxiliando no que a gente vai fazer. A questão ética de a gente passar de uma sociedade egoísta para uma sociedade que se preocupe com o outro e com o cuidado da vida. E a gente se preocupar com como a gente faz transformações hoje para que as próximas gerações também possam usufruir das coisas que a gente está fazendo hoje, passa por mudanças, por exemplo, como se discutia a mobilidade urbana. De que forma que a gente pode fazer uma transformação para que o carro, que é um dos grandes vilões e que é o grande símbolo do desenvolvimento individual, seja substituído pelo transporte coletivo, por exemplo, que é uma forma de você lidar com o sistema de transporte onde o
todo, grande número de pessoas é beneficiada e não somente aquele que tem o seu carro. Repensar. Hoje as pessoas querem ter carro porque elas reclamam do transporte público. As pessoas não andam de bicicleta porque têm dificuldade de ter uma ciclovia boa na cidade, de ter uma forma de transporte adequada na cidade. E aí você busca o transporte individual. Como a gente consegue fazer essa transição? Através de leis, através de políticas públicas que a gente vai poder transformar, por exemplo, a toda a mobilidade que a gente tem nas nossas cidades. Essa é uma das ações. Ações pessoais, individuais. Você deixar de usar o carro ou você passar a utilizar de uma maneira solidária. Como é que a gente consegue fazer a solidariedade do transporte? As pessoas, se a gente olha no trânsito, tem uma pessoa por carro. Se a gente tivesse 4 ou 5 pessoas por carro, melhoraria muito a situação do trânsito. A gente diminuiria muito significativamente a questão do trânsito. E eu estou pegando um exemplo só, e que vocês têm o poder, e nós, enquanto cidadãos, também temos que estar enfrentando para poder fazer as mudanças de uma sociedade de carbono para uma sociedade de baixo carbono. Existe um site que chama-se Pegada Ecológica, que ajuda você, quem quiser anotar, é pegadecologica.org.br, ajuda você a verificar quanto que você precisaria, quantos planetas você precisaria ter para você poder manter o seu padrão de vida. De que forma que você, o que você consome, que você teria que repensar o seu consumo para que você pudesse, na sua existência, não consumir 3 planetas, que é hoje o que a nossa sociedade precisa. E nós não temos 3 planetas, nós só temos um. E a gente está exaurindo ele. Outras atitudes como buscar produtos locais, buscar eletrodomésticos que sejam econômicos e duráveis, buscar formas alternativas de energia, o transporte, como eu coloquei para vocês, alimentação, uso de produtos descartáveis. Nós temos problema de água, nós temos problema com relação ao lixo, resíduos sólidos. Como a gente lida com a questão de resíduos sólidos? Pode passar? Então, dentro das cidades, se a gente conseguir buscar alternativas para todo esse contexto de coisas que eu coloquei para vocês, a gente vai conseguir começar a fazer a transformação de um mundo para o outro. E o fato de estarmos sensibilizados para essa questão, a gente vai começar a fazer com que a sustentabilidade ela seja incorporada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Achar coisas, situações, e nós que temos o poder de decisão, eu me incluo nesse poder porque eu trabalho com questão de políticas públicas, acharmos quais são as políticas que nós temos que fortalecer na nossa cidade para que a gente consiga atingir a sustentabilidade. A mudança não pode ser por uma questão de moda, não porque a sustentabilidade hoje é uma moda, ela tem que ser profunda, ela tem que ser de mudança de hábito. Se a gente usa o carro, vamos deixar de usar o carro como a gente usava. Se a gente abastece com gasolina, vamos passar a abastecer com álcool. Existem já vários programas nesse sentido. Existe até agora uma possibilidade de que seja feita uma lei onde a gasolina vai ser mais taxada para poder financiar o álcool. Isso no pró-álcool já aconteceu lá atrás. Por quê? Porque o uso de combustível fóssil tem que ser desestimulado. Pode passar? Bom, eu gostaria então, para a gente poder já começar a encerrar e aí abrir para perguntas, discutir uma questão que é muito significativa no contexto do que vai acontecer. Além de tudo isso que nós temos que fazer para buscar a sustentabilidade, é fato de que os fenômenos climáticos extremos vão acontecer. Então, nós temos também, por obrigação, fazer uma questão de gerenciamento de riscos. Isso que viveu a população, nós tivemos 2 situações lá na Baixada Fluminense. Uma delas, onde morreram mais de 1000 pessoas. E uma outra que foi um cidadão, que foi até homenageado, que passou com um carro de som avisando, pedindo para as pessoas saírem da sua casa e que não morreu ninguém naquele local. Isso que ele fez foi gerenciamento de risco. Ele conseguiu ter uma atitude
aonde a atitude dele salvou muitas vidas. O fenômeno, com certeza, ele vai acabar acontecendo e vai acabar se repetindo. Mas se nós conseguimos lidar com essa situação de risco, ele pode não ceifar vidas, porque isso a gente não quer. Perda material a gente recupera, mas ceifar vidas não. Para isso, vou aproveitar o senhor prefeito, temos que investir muito na defesa civil. A defesa civil ela é fundamental para que a gente possa lidar com essa situação. E a gente tem que aprender a lidar com a situação de risco em 3 momentos. Um momento anterior, que é quando a gente prepara a população para poder enfrentar esses problemas. A gente tem que entender como é o mecanismo durante o que aconteceu, durante o evento climático, e aí a gente pode usar ventos fortes, por exemplo, que destelham casas, como isso pode ser trabalhado. E aí a gente tem que trabalhar com o depois. Como é que a gente lida com as populações que sofreram aquela situação e que daí vão ter que ser trabalhadas, vão ter que ser assistidas para poder se recuperarem disso. Pode passar? Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu quero só complementar aqui algumas coisas com relação ao gesto concreto. As atividades que o vereador colocou que vão ser feitas com relação ao gesto concreto, elas são muito significativas no seguinte sentido. 1 litro de óleo, segundo a resolução CONAMA 357, contamina 20 mil litros de água. 1 litro de óleo usado de cozinha. E se nós tivermos a nobreza de separarmos o nosso óleo de cozinha em garrafas PET e levarmos nos postos de coleta, a gente vai poder fazer uma economia com relação aos recursos naturais, no caso a água, aonde o óleo da solidariedade, que é o trabalho que faz o amigo Jefferson, a Eco Solidário, e que abrange aqui também, de 2008 até 2010, já recolheu mais de 320 mil litros de óleo. E me parece que aqui o padre estava colocando que foram 300 e tantos litros só em alguns dias de coleta, só na paróquia dele. Isso mostra que a população também está sedenta por esses tipos de atividade. Com isso, o Eco Solidário, de 2008 até 2010, conseguiu preservar 6 milhões e 300 mil litros de água que não foram contaminadas por esse óleo. Então, isso também é um gesto que a gente pode estar fazendo, que pode incorporar para a questão de sustentabilidade. Cada pequena atitude que a gente puder incorporar no nosso dia a dia, que leve a mudanças de comportamento, mudanças de hábito, e sempre buscando uma economia de baixo carbono, aí sim a gente vai conseguir fazer com que a Terra não chegue aos 6,8 graus de temperatura e fique por volta de 2 graus, 2,5 graus, que é o que a gente tem condições de se adaptar. Acima disso, nós não temos condições de nos adaptarmos. E aí as situações vão ficar bem ruins para as gerações futuras. Espero ter contribuído, fico à disposição para as perguntas e muito obrigado. Agradecemos a presença do vereador professor Marino Faria, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara. Também agradecemos o senhor Benedito Machado, presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Novo Amanhecer. Muito obrigada. Neste momento, nós abriremos para perguntas, tá? E nós recebemos aqui várias perguntas dos representantes das associações daqui de Jacareí. Nós faremos o seguinte, nós faremos 3 perguntas seguidas e aí o nosso palestrante responde, ok? Em razão desse tempinho que nós temos aí curto, né, para respostas. Pode falar. Vamos lá. Começamos com o senhor Luiz Gonzaga, ele é coordenador da comunidade Nossa Senhora do Paraíso, e a pergunta dele é a seguinte: por que não se cria leis mais rigorosas para solucionar os problemas ambientais? Essa é a pergunta do senhor Luiz Gonzaga. O senhor Wildson, da instituição Bicicletada Jacareí, pergunta o seguinte: você acha que a bicicleta é uma das alternativas para evitar o aquecimento global? Como incentivar o uso em trânsito cada vez mais violento? Uma outra pergunta é do senhor José Santos, ele não colocou a instituição.
é a seguinte: a sustentabilidade não passa pelo rigor na ocupação do solo. Estamos permitindo que se construam encostas de morro próximos aos córregos. Ele faz uma afirmação, na verdade, né? Então, a pergunta dele é assim: a sustentabilidade não passa pelo rigor na ocupação do solo? Ok? Então, nós faremos essas 3 perguntas, aí o senhor responde, tudo bem, palestrante? Lógico. Perguntas muito significativas. Luiz, primeiro, a gente está vivendo hoje uma questão mais complicada do que isso que você está propondo um rigor maior nas leis ambientais para a gente conseguir segurar a sustentabilidade. Eu não sei se você está sabendo, provavelmente no próximo mês vai estar sendo votado no Congresso um abrandamento das questões ambientais por conta de uma flexibilização do Código Florestal, aonde será permitido, por exemplo, a ocupação de encostas, aí entra na pergunta do senhor José Santos. Isso está se modificando a leitura do Código Florestal para que você possa ter uma tolerância maior de ocupação, não só de margem de rio e várzea, o que, no meu entender, pelo que eu tenho estudado hoje sobre o aquecimento global, é a pior ocupação que o homem pode fazer, porque é a primeira parte que vai ser afetada com as enormes chuvas que vão acontecer, e eu posso afirmar isso com categoria, porque os estudos levaram ao que hoje está acontecendo. E a gente tem 3 cenários que foram desenhados em 2006, 2007, quando do IPCC, que era um cenário que é o cenário ideal. Então a gente teria 3 curvas, uma curva que é ideal, uma curva mediana e uma curva como se a gente não estivesse fazendo nada. De 2006, final de 2006 até 2009, todos os anos a gente está na curva onde a gente não fez nada. Isso significa que, se nós continuarmos, se a sociedade não incorporar a necessidade de se combater o aquecimento global com medidas efetivamente de transformação, o cenário será o pior possível. E essas chuvas que estão tendo de granizo, com bolas do tamanho de bola de ping-pong, com pedras do tamanho de bola de ping-pong, estão causando danos muito grandes, que aconteciam de uma maneira mais rara. O ano passado foi a mesma coisa. Se não me engano, o ano passado chegou a cair com o tamanho de bolinha de tênis. Né? Isso é fruto de evento climático extremo. Coisas que aconteciam num intervalo de tempo muito grande, agora vão começar a acontecer constantemente. Já é o segundo verão que a gente tem fenômenos muito significativos que causaram problemas muito grandes. Então, a questão do uso do solo, primeiro, o Código Florestal está abrandando. Nós já temos leis ambientais muito boas nesse país, elas só precisam ser cumpridas. E aí nós temos que contribuir, nós temos que fazer uma luta para que o Código Florestal não abrande, porque o abrandamento dele vai gerar muito risco para determinadas populações. Melhora a questão da agricultura, mas piora a segurança. E eu não sei o que é melhor, se não é melhor você manter a segurança e buscar agricultura, por exemplo, em latifúndio. Não se discute latifúndio nesse país. Onde está a reforma agrária nesse país? Onde está a reforma agrícola nesse país? Se discute em abrandar áreas e terras públicas, que o próprio nome diz, é de todos nós. Margem de rio é de todos nós, não é só de uma pessoa. E a bicicleta, para responder a pergunta do nosso querido Wilson, com certeza a bicicleta é uma das formas de você combater o aquecimento global. Por quê? Se você tiver, e aí eu concordo com você, se você conseguisse ter um planejamento urbano municipal muito bem feito, com ciclofaixas, ciclovias e segurança para o ciclista, estímulo para que você possa, por exemplo, no transporte público, colocar a bicicleta no transporte público, ir para um determinado lugar e de lá você se desloca com bicicleta e depois você pega o transporte público de volta. Isso é uma coisa que eu estou brigando há muito tempo lá em Ubatuba, ainda não consegui sensibilizar, mas batalho por isso. A gente tem que incorporar o transporte coletivo com o transporte individual que não gere emissão de carbono. Andar de bicicleta não gera emissão de carbono. E é uma atividade, além de fazer bem para a saúde, faz bem para o nosso meio ambiente. Então, políticas públicas no sentido de dar mais segurança
e privilegiar o ciclista são importantes. E aí depende desta Casa de Lei e do nobre prefeito. Por favor, Grazi, pode... Respondeu? Tudo bem? Então, vamos para mais algumas perguntas. O vereador Dario Burro também faz parte da Comissão de Meio Ambiente aqui do Legislativo. Ele pergunta o seguinte: sequestro de carbono não seria como colocar o creme dental de volta no tubinho? Qual o custo e qual a fase de aplicação? O ex-vereador Walter de Souza faz a seguinte pergunta: a impermeabilização do solo é grande e cresce com o progresso. Como resolver o crescimento dos municípios com a consequente impermeabilização do solo que gera inundação cada vez mais constantes? O senhor José Roberto Rodrigues, da Pastoral da Comunicação da Paróquia São João Batista, ele faz a seguinte pergunta: como professor, creio que a quebra de paradigma em nossa sociedade se dará somente com investimento na educação. Quanto é hoje investido na educação ambiental em nosso país e em quais projetos? E uma última perguntinha é da senhora Graciela Oliveira. Ela faz a seguinte pergunta: a educação ambiental é fundamental para o processo de mudança de hábitos da população de todas as idades. Por que ainda a educação ambiental não ganhou o devido apoio em todos os setores da sociedade? O que falta para que ela interaja efetivamente com o poder público e privado? Obrigado. Bom, o sequestro de carbono, a neutralização, vamos chamar de neutralização de carbono, que na realidade tem a ver com a compensação do que a gente emite através ou de plantio de árvores ou de sequestro geológico, são uma das alternativas de que hoje estão se estudando para que a gente possa estar implementando como forma de diminuir o carbono da atmosfera. A tendência é que a atmosfera vá ficando com uma quantidade maior de partes por milhão de carbono. Então tem que se retirar isso, guardar ou neutralizar através do plantio de árvores. Cada espaço que a gente tem um programa na Índia, de uma indiana que agora me fugiu o nome, que ela chama que vamos ajardinar o mundo. Então, cada espaço que se tem disponível, planta-se árvore. E isso a gente tinha que incorporar para a gente. Isso, inclusive, leva a algumas medidas que a gente podia fazer, e eu vou aproveitar a questão da impermeabilização do solo. Com relação aos grandes centros urbanos, existem hoje muitas perspectivas no sentido de se fortalecer tanto a questão de não impermeabilizar totalmente o solo. Então, existem municípios que dão incentivo para que você, tendo o seu quintal, áreas que possam ser retirado o que você tinha de cimento e colocado, plantado lá árvore, jardim, horta, e que aquilo possa escoar, você tem benefícios no seu IPTU. Isso é uma das questões que está sendo colocada como forma de você também estar não impermeabilizando tanto o solo. Existem cidades na Europa que elas estão abrindo verdadeiras faixas nas calçadas e plantando jardim nas calçadas, como forma de você também não impermeabilizar. É que a gente aqui não tem um planejamento urbano tão bom, porque as nossas calçadas elas são bem estreitas, mas uma das formas com a arborização urbana. Isso também diminui a questão e aumenta a permeabilização do solo. E uma outra questão que é muito significativa e que a gente deveria incorporar como uma medida de sustentabilidade é a coleta de água de chuva. Instalar equipamentos, tanto nas residências já existentes, nos prédios já existentes, quanto obrigar que os próximos prédios, e aí é para os vereadores, obrigar que as próximas construções devam prever a captação de água de chuva para um uso menos nobre, porque a água de chuva ela não pode ser utilizada para beber, para lavar louça, para lavar verduras, para cozinhar. Ela não se presta para isso, mas ela se presta muito bem para lavar o chão, para dar descarga no banheiro.
para lavar o carro, para regar o jardim. Então, você ter dentro da sua casa 2 sistemas de água, um de água pública, limpa, tratada, potável, que você usa para alimentação, banho, higiene pessoal, e uma para usos menos nobres, onde você usa para dar descarga, que você não precisa jogar uma água clorada e fluoretada para dar descarga. Você pode dar descarga com água de chuva, não tem problema nenhum. Tá? Então, sim. Então, isso é uma forma também de você trabalhar as questões de impermeabilização do solo. E o sequestro de carbono, se a gente não diminuir o que a gente produz, a gente vai ficar sequestrando o tempo todo. E o que a gente deve pensar é como a gente pode compensar o carbono que a gente usa. Aqui, essa Casa de Leis, por exemplo, ela pode instituir um programa onde uma parte do que é utilizado na sala, por exemplo, energia elétrica, alguns deslocamento dos vereadores, alguma coisa assim, possa ser compensado com plantio de árvores. Existem vários programas que fazem esse cálculo, e aí você pode, uma parte do que você faz dentro da Casa de Lei, ser compensada com plantio de árvore. Isso serve como exemplo para a sociedade como um todo, e você gera o hábito do plantio. Nós temos que plantar muita árvore. Uma das formas de combater o aquecimento global é plantando árvore. Então, plantar árvore é muito importante. Se isso que a gente vai fazer é uma medida paliativa, pequena, ela serve como símbolo e ela vai ter uma aplicação, porque plantar árvore nunca vai fazer mal. Tá? Uma outra questão que foi colocada, antes de eu entrar na questão de educação ambiental, é a questão do boi e dos gases metano que o boi produz. Eu não sei se vocês sabem que no Brasil você tem mais boi do que gente. Não sei se vocês sabiam disso. Eu fiquei assustado quando eu soube disso. Tem mais bois do que pessoas no Brasil. E o boi consome e produz gás metano. Além dos nossos lixões, que também produzem gás metano. E aí entra na questão dos resíduos sólidos que eu havia colocado para vocês. Desestimular o consumo de carne e substituir o consumo de carne por consumo de vegetais que tenham muitas propriedades parecidas com a carne, se hoje as pessoas passarem a comer carne 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, isso não vai fazer mal para a saúde dessa pessoa, vai fazer bem para a saúde da pessoa, você não vai comprometer e você diminui a demanda por carne. O problema é que a nossa sociedade vive do churrasquinho. Qualquer canto que você vai é churrasco. Ou vamos fazer um churrasco em casa? É churrasco e carne. Pensar de onde vem essa carne que a gente consome e o que acontece, porque além do boi ficar emitindo gás metano, muitas vezes você tem que desmatar para poder criar o boi. Então você causa o problema em 2 frentes, no desmatamento e no boi que fica emitindo gás metano. Tá? Então, eu acho que temos que fazer campanhas para diminuir o consumo de carne, para que a gente possa diminuir o nosso plantel de bois, evitando assim a emissão de muitos gases metano. Mas isso é uma questão muito complexa e de difícil equalização. Com relação à educação ambiental, eu sou especialista em educação ambiental. Minha formação é de educação ambiental. Minha pós-graduação foi educação ambiental em ambientes costeiros. E eu hoje entendo que a educação ambiental, ela só não foi efetivamente incorporada porque a educação ambiental ela tem um viés de estudo do meio. Eu não vou entrar muito nas questões técnicas, mas hoje quando se fala em educação ambiental, se fala em visitar um parque, em separar o lixo, e não se trata das questões profundas da nossa sociedade que devem ser abordadas com relação à educação. Nós temos que educar para a cidadania. Eu digo que a gente tem que ter uma educação, não uma educação ambiental, a gente tem que ter uma educação para o desenvolvimento sustentável, aonde a gente vai ter que aprender e discutir as diferenças que a gente tem com relação aos poderes nesse país. Os grandes grupos econômicos que dominam esse país, a gente tem que questionar isso. A má distribuição de renda desse país. Quantas pessoas vivem na miséria e quantas pessoas vivem com fortunas. E quando cada política dessa é implementada, e nós não nos apropriamos enquanto cidadãos
dos nossos direitos, a gente acaba não exercendo participação e não exercendo a nossa cidadania, o que faz com que esse tipo de modelo, porque quem quer ter dinheiro, quem tem dinheiro, investe pesadamente para que a situação política desse país continue do mesmo jeito. Eu estou estudando isso, minha pós-graduação atual tem sido democracia participativa. Eu estou estudando democracia participativa, república e movimentos sociais. E eu estou começando a entender e a gostar muito da democracia, porque eu achava que a democracia era uma coisa que só servia para os ricos. E, na realidade, ela só serve para os ricos do jeito que ela é hoje. Mas nós temos uma Constituição de 88, que é a Constituição mais participativa do mundo. Não estou falando isso sem propriedade. Os estudiosos da Universidade Federal de Minas Gerais, que é onde eu estou estudando, dizem: a Constituição Cidadã, ela é uma das mais participativas do mundo. E nós não entendemos a participação como um direito. E nós temos o direito de participar, não o dever, o direito. E isso é muito significativo. Quando você se apropria de um direito que você tem, você faz com que ele seja exercido. Direito que você não conhece, você não cobra. Direito que você conhece, você cobra. E nós temos o direito de participar. Nós temos o direito de sermos cidadãos. E os instrumentos para que a gente possa participar estão aí. Orçamento participativo, audiências públicas, conselhos de meio ambiente. Meio ambiente foi ato falho. Os conselhos de uma forma geral. São formas de você poder estar participando. E a gente não se apropria disso. Aí é que entra a questão da educação. A gente tem que educar não para entender, tudo bem, tem que conhecer as questões ambientais, mas se a gente não conhece as questões que levam aos problemas ambientais, a gente não consegue atuar nos problemas ambientais. Porque para a indústria, fazer reciclagem é uma maravilha, desde que você não questione o que ela está produzindo. Ela faz um produto que é altamente danoso ao meio ambiente. Mas você pode reciclar a embalagem disso. Fica por aí. A educação, ela tem que fazer com que você questione, repense, recuse aqueles produtos que causam dano ao meio ambiente. E isso é uma coisa difícil, isso é uma coisa que a educação tem que se apropriar. Cidadania a gente conquista com luta, com perseverança e com consciência. Então a educação ambiental tem que caminhar nesse sentido. Temos que educar para a sustentabilidade. E aí, junto com isso, a questão ambiental vai ser suprida porque as pessoas sabem. Ninguém aqui gosta de cortar árvore, ninguém gosta de desmatar. As pessoas estão preocupadas com o meio ambiente, mas não têm instrumentos, não têm ferramentas. E as ferramentas são democracia, participação, cidadania. É isso que faz com que a gente mude esse país, é isso que faz com que a gente alcance os verdadeiros objetivos da educação ambiental, que é transformar essa sociedade para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde esses três pilares, economia, sociedade e meio ambiente, possam estar no mesmo nível de importância, e não uma mais importante do que a outra. Obrigado. Bom, nós temos mais 3 perguntas, mas em razão do tempo, né, nós entregaremos para o nosso palestrante, e ao final da palestra, desse encontro, ele poderá responder as perguntas, ok? Bom, convidamos agora para as considerações finais o Padre José Afonso Lobato, pároco da Lobato, paróquia... não sou Lobato, não. Padre José Afonso Lobato, pároco da paróquia São José Operário, para fazer uso da palavra. Desculpem. Está perdoado. É ele que não está. Agradeço de coração aí a Câmara Municipal por essa sessão. É muito legal, fiquei feliz. Parabéns, hein, pessoal. Parabéns à Comissão do Meio Ambiente, né? E também ao pessoal da campanha da Fraternidade, o nosso Deus e Pague. Graças à labuta de vocês também. E cobrar mais dos padres, viu? De mim também. E todos vocês aqui, todos e todas, pela presença. Deus nos abençoe hoje e sempre.
padre, mais uma vez, desculpe o equívoco. Convidamos o excelentíssimo senhor Hamilton Ribeiro Mota, prefeito de Jacareí, para fazer uso da palavra. Pode deixar, padre, que eu não vou fazer essa bobagem com o senhor, não. Cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o Itamar, cumprimentar os nossos vereadores, o Laudelino, pela organização do evento, os vereadores aqui presentes, a Rose, o vereador Adriano, o vereador Dario, o vereador Marino, os ex-vereadores, o Walter de Souza e o Vicente, também o nosso secretário do Meio Ambiente, o Zé Roberto, o palestrante aqui, o Roberto Francini, o Jefferson, presidente da ONG. E, olha, padre, eu fiquei pensando aqui que, primeiro, assim, uma grande ousadia da igreja trazer esse tema da campanha da fraternidade novamente pelas questões ambientais. Até já tinha feito isso num outro momento. E a gente fica muito feliz em esse tema voltar à tona, principalmente num período em que a gente está vivendo tantas transformações no mundo. Agora, o que me parece é que se nós fôssemos aqui somente a partir das colocações, dos pontos levantados pelo Roberto, aprofundarmos, teríamos que ficar aqui não só várias horas, mas vários dias, para que a gente pudesse ter a compreensão melhor dos temas levantados e que envolvem as questões ambientais. Elas se cruzam muito com as atividades nossas como gestores públicos, não é? Então, nós poderíamos olhar sobre diversas dimensões as questões voltadas ao meio ambiente e à proteção do planeta. Aquelas em que nós não dominamos ou não temos o que fazer, está um pouco além da nossa, ou do nosso poder ou da nossa capacidade, e aquelas que estão ao nosso poder e ao nosso alcance, até aquelas individuais, não é? Então, é lógico que, para um prefeito vir num evento como esse, a gente fica muito com vontade de debater e de aprofundar uma série de questões que passam pelas questões ambientais e que tem muito a ver com o meio em que a gente vive. Mas, infelizmente, se fosse começar aqui, deixaria as pessoas bastante cansadas aí, em razão do tempo. Mas, de fato, existe talvez uma grande tarefa da igreja, aproveitando o tema da campanha da fraternidade, em aumentar o grau de participação das pessoas, para que a gente pudesse furar pelo menos uma barreira que ainda existe, que na minha opinião é muito profunda, do ponto de vista da nossa cultura em tratar dessas questões ambientais. Entre aquelas em que nós cobramos do poder público e, ao mesmo tempo, a ausência das nossas ações individuais. Não é? Vamos dar aqui alguns exemplos, né? Ou um exemplo, talvez, bacana, que ilustra bem. O mesmo indivíduo que é capaz de, se perguntado, criticar a prefeitura ou o poder público por uma questão de sujeira da cidade ou de entulho na cidade, é o mesmo que faz e que joga a sujeira, né? E que lança isso no meio ambiente. Então, o Zé Roberto, que é o nosso secretário do Meio Ambiente, está agora numa tarefa muito árdua, construindo equipamentos que nós chamamos de leves, que são locais de entrega voluntária, para estimular aquele que vai lá e joga na rua, a colocar neste local para que a gente possa recolher, porque ele não leva no local adequado. Então, nós temos um problema muito sério entre o que é que nós queremos do poder público e o que é que nós fazemos individualmente. Não é? Isso para dar um exemplo. Nas questões urbanas, nós temos enormes desafios, enormes desafios. Nós aqui ainda, diferente talvez até de muitos municípios, se eu fosse pegar a questão do lixo, por exemplo, né? Nós coletamos muito bem o lixo, nós cuidamos bem do nosso aterro sanitário, mas se nós fôssemos olhar algumas experiências de alguns países europeus, hoje eles estão muito mais avançados do que isso. Eu vi agora, recentemente, uma experiência, se não me falha a memória, na Espanha, em que nem caminhão de coleta de lixo tem mais na rua. A pessoa lança o lixo num tubo, e esse tubo leva esse lixo a uma velocidade de até 70 km por hora para um ambiente onde ele é praticamente zerado em questão de volume sólido. E é transformado aquilo em energia, uma série. Quer dizer,
Então, quando a gente tem muita diferença, eu estou usando apenas esse exemplo. O Walter levantou a questão da ocupação do solo urbano. A questão do solo urbano, e aí se nós fôssemos discutir cidade, cada cidade tem a sua história, a sua composição, embora no Brasil a gente não tenha tantas diferenças assim, porque o desenvolvimento industrial, a Revolução Industrial chegou um pouco atrasada para nós, e o Brasil não estava preparado para isso, e não preparou as suas cidades para isso, então nós temos situações muito comuns, né? De favelas, de ocupação nas margens dos rios, o problema da falta de planejamento urbano, a formação dos bairros sem infraestrutura, e há um imediatismo nosso em achar que a gente vai resolver isso da noite para o dia, quando que nós temos um passivo muito grande para conseguir resolver problemas do passado, para poder preparar essa cidade para o futuro. Portanto, ele precisa de uma sequência de décadas. Portanto, às vezes até parece um pouco assim, são importantes as ciclovias? É lógico que são importantes, mas eu lhe pergunto, coloque em que ruas? Se a cidade foi formada de forma diferente, não é? Portanto, você faz um esforço muito grande para obter um resultado muito pequeno. E aí eu poderia aqui listar tantos e tantos outros temas. E talvez o problema da modernidade é a questão dos automóveis, não é? Nós estamos impressionados com isso no Brasil, e nós aqui em Jacareí estamos vivendo índices já próximos de São Paulo, e daqui em breve talvez vamos bater os índices de Brasília, que é a cidade com o maior número de veículos por habitante. Brasília é maior do que São Paulo. Mas em Jacareí nós estamos com 110 mil veículos para uma população de 210 mil habitantes. Ou seja, já passamos a marca de um veículo para menos de 2 habitantes, já chegando, já apontando lá para a meta de Brasília. Quer dizer, o que não é nada saudável para nós, não é? E isso impõe muito e muito investimento, não é? Então, essa necessidade de mudança de comportamento e das ações individuais é fundamental. Portanto, eu acho que os vereadores aqui têm uma tarefa muito grande, porque vocês têm essa tribuna aqui toda semana, vocês têm acesso às pessoas, e acho que a igreja, através da campanha da fraternidade, pode dar uma colaboração muito grande, porque não há poder público que dê conta de solucionar essas questões que estão relacionadas ao meio ambiente todos os dias, achando que isto é um problema da prefeitura ou do poder público. Não. Os problemas são de todos nós, porque as ações individuais, somadas com as ações da prefeitura, é que nós poderemos vencer estas questões no tempo em que elas se impõem. Porque a velocidade das coisas são muito maiores do que a nossa capacidade de resposta, e aí poderíamos entrar em outras questões. Em Jacareí, para finalizar, lógico que eu aqui ficaria com vontade de citar outras questões, acho que nós temos um caminho muito interessante a percorrer nas questões, por exemplo, ambientais, no que se refere às questões da concessão do lixo que nós conseguimos fazer, não é? Jacareí é um poucos dos municípios do Brasil que conseguiu fazer uma concessão em que dá para se programar, pelo menos para os próximos 20 anos, um processo de investimento para que a gente possa ampliar muito a questão da coleta seletiva, em ter um aterro sanitário de fato com qualidade para os próximos 40, 50 anos, ou seja, implementar medidas de grande qualidade que a gente ainda não tem em grande parte do Brasil, que sequer os municípios conseguem ter um aterro sanitário adequado, protegendo o meio ambiente. Eu acho que disso nós aqui já avançamos, mas é lógico, eu também listaria aqui uma enorme quantidade de desafios que nós temos para vencer nessas questões. Então, eu desejo aí que essa campanha da fraternidade, de fato, a cada um de vocês que vieram aqui, não é? Lutadores, sonhadores como nós, se juntem a nós nessa ideia de que o problema do meio ambiente não é do outro, ele também é meu, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a vocês. Lembramos as pessoas presentes no plenário que essa sessão vai estar disponível no nosso site em breve e será exibida pela TV Câmara Jacareí nos canais 17 e 27 da NET, durante a sua programação. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor Itamar Alves de Oliveira, presidente da Câmara, que fará o encerramento da presente sessão solene.
finalizando neste momento este evento solene, invocando um assunto tão importante que é o meio ambiente, cujo tema é a fraternidade e a vida no planeta. Quero, em nome dos nossos vereadores presentes, Dario Bueno, Adriano da Ótica, Roseli Gaspar, Marine Faria, o presidente da Comissão do Meio Ambiente, Laudelino Amorim. Quero agradecer a presença do nosso prefeito, Hamilton Ribeiro Mota, o senhor Roberto Francisco Júnior, presidente do Instituto Gondwana de Ubatuba e palestrante, o senhor Marcos, presidente da ONG Eco Solidário, São José dos Campos, o padre Afonso, secretário do Meio Ambiente, José Roberto, da nossa cidade, a nossa diretora da Fundação Cultural, Maria Cristina, o nosso ex-vereador e amigo Valtinho de Souza, Dona Rosa e Dona Selma, aqui presente também, e demais representantes das classes, associações, ONGs e instituições religiosas, que tenham ligações com o tema abordado e demais presentes nas galerias, os nossos sinceros agradecimentos. Portanto, nesse momento, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite e vão todos com Deus.